Olá, meus amigos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe, o Espírito Santo nos ilumine, Jesus Cristo nos dê um ótimo domingo, um maravilhoso domingo. Amém, meus queridos. Olha só, primeiramente eu agradeço a você que está aqui me acompanhando. Você que está pela primeira vez, eu peço para você já se inscrever, tá? Me acompanha, eu sou o Primo Neto. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu estou aqui com a oração no YouTube, tá bom? Você pode acompanhar a qualquer horário ao longo do dia, mas eu deixo a oração às 6 horas da manhã, tá bom? Peço a vocês que compartilhem para nós crescer, me deem o joinha, tá? Apertem ali para dizer para o YouTube que esse é um vídeo bom. O que mais? Que compartilhem, né? Deixe a sua mensagem ali, se você precisa de oração, basta colocar somente o seu nome ali, tá bom? Meus queridos, hoje na nossa oração dominical, né? Domingo nós chamamos de oração dominical. Nós trazemos um trecho do Evangelho e aí uma reflexão e a oração final, tá bom? Então a oração, o trecho do Evangelho é aquela parte onde que Pedro caminha sobre as águas, tá bom? Então eu irei ler e a gente irá fazer uma reflexão. Logo em seguida, o texto é de Mateus, capítulo 14, 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhe respondeu: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, olha só que texto belíssimo. Primeiramente, vamos ver ali aquela primeira parte, quando os discípulos entram ao mar, né, e estão viajando sozinhos. Jesus ficou ao monte orando. Começa o vento balançar o barco, né? E uma espécie de tempestade. E no meio daquela dificuldade, eles avistaram Jesus caminhando sobre a água. Nesse momento, eles acharam que era um fantasma, né? A Bíblia descreveu ali, os discípulos acharam que fosse um fantasma. Jesus, né, diz: "Não, sou eu, não tenhais medo." Eu me recordo esta passagem para os momentos onde que a gente está com dificuldades. Às vezes Deus aparece do nada, que
às vezes a gente até tem medo, né? E muitas vezes aquele sinal, aquele toque que Deus está te colocando, aquela pessoa, aquele anjo que Deus está colocando, a gente confunde, a gente às vezes até desconfia, né? Mas é a presença de Deus ali e é a forma com que Deus age sobre as nossas dificuldades, né? Sobre as nossas vidas. Às vezes a gente ignora, né? Ignora coisinhas mínimas, né? Que Deus está atuando, a gente deixa de ignorar, de acolher a presença de Deus. É um exemplo. Às vezes a gente está passando por dificuldade e está num mar tenebroso, mas a gente esquece de Deus, esquece de ir à igreja, esquece de buscar, esquece de pedir. E de repente alguém convida a gente, alguém dá um sinal, vamos, e a gente acaba não querendo, a gente acaba achando que pode ser uma enganação ir à igreja, participar lá com os irmãos, né? A gente acaba não buscando a presença de Deus junto com os irmãos. E outro ponto que eu acho interessantíssimo também é o momento onde que Pedro pede então para caminhar a Jesus, ele pede a prova e Jesus manda que ele caminha. Mas só que no momento em que ele tem medo, ele começa a afundar. A Bíblia descreve, Pedro teve medo e começou a afundar. E pediu para que Jesus o salvasse. Pedro tinha consciência de que era Jesus, que ele estava ali, mas só que no momento da dificuldade, sobre o vento, sobre olhar as ondas e o vento, Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. Assim é nós também na nossa vida, nós cremos, buscamos a Deus, mas às vezes a gente vacila, às vezes a gente tem medo. Deus já falou para nós, ó, vai por aqui, pode ir que é aqui mesmo que eu quero. Mas às vezes a gente tem medo e a gente acaba retrocedendo, né? Por causa do medo, mas Deus já falou, né? Então a gente precisa olhar para Deus e ficar fixo em Deus, em Jesus, né? Ficar fixo. Dificuldade vai vir, a água vai bater em todos os momentos, nós vamos ter dificuldade ao longo desse 2026. Mas se nós ficarmos firmes em Deus, nós vamos passar e continuar andando. Amém, meus queridos? Então vamos para a oração. Senhor e nosso Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, eu te adoro também, meu Deus, em espírito e verdade, Senhor. Eu peço, meu Deus, a presença do Espírito Santo, Senhor, sobre esse meu amigo, essa minha amiga que está agora me acompanhando, Senhor. Desça sobre ele o Espírito Santo de Deus, Senhor, e ilumine, traga amor, paz, saúde, traga, Senhor, também muita prosperidade sobre esse ano, Senhor, para que ele possa passar, caminhar sobre as águas, Senhor, sobre todas as dificuldades, Senhor. Ilumina ele com o Espírito Santo, Senhor, para que ele possa estar sempre fitos, olhando, atento a Deus e não na dificuldade, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Toda dificuldade financeira, Senhor, seja caída, abençoada, iluminado, para que haja prosperidade. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação,
e livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. E que a bênção do nosso Deus venha pairar sobre nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por vossa presença. Fique na paz. Fique olhando firme em nosso Deus. Amém. Te espero aqui amanhã, dia 12. Nós teremos a grande revelação para a nossa vida, para o nosso ano, para nós continuarmos firmes sempre na oração, tá bom?